Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar nessa segunda-feira, 15 de maio, sobre a Série D. Terminou ontem, domingo, a segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Série D é a quarta divisão, é o último piso do Campeonato Nacional e tem um regulamento todo diferente da A, da B e da C. São 64 clubes participantes, divididos em 8 grupos com 8 times cada um, certo? Regionalizados. Vão jogar em turno e retorno dentro das respectivas chaves. Ou seja, você vai fazer 7 jogos no turno, 7 jogos no retorno. 14 partidas para cada um. Ao término dessas 14 partidas, os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, num total de 32, ou seja, começamos com 64, vão classificar 32, ou seja, a metade vai para a segunda fase, certo? É isso, para vocês terem sempre em mente o G4, os 4 primeiros colocados. Claro que a segunda rodada está muito próximo, tem time que não ganhou ainda e tem time que ganhou as duas, então 6-0, a diferença é mínima. Para vocês terem uma ideia do equilíbrio do campeonato, em 2 rodadas só 5 times estão 100%, venceram as duas. E outros 7 perderam as duas. Vocês vão ver quando eu falar a classificação, como tem grupo. Tem o grupo 1, por exemplo, todos os 8 têm 3 pontos. Ou seja, todos ganharam uma e perderam outra. Começo de campeonato é assim mesmo. Vou passar tudo para você. Mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Já gravei o vídeo da A, da B. Hoje à noite tem um vídeo da C, segunda-feira. Depois eu gravo da C. Para quem é de São Paulo, tem o campeão da Série A3. Tem a última divisão, a quarta divisão, a Bzinha do Campeonato Paulista. Tem tudo lá para você. Dê o seu like, dê sua opinião. Vamos trocar ideia, que a gente faz muito no meu Twitter e no meu Instagram. Luiz com Z sempre, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá, vamos começar com o grupo mais equilibrado e mais sensacional até agora nessas 2 rodadas, que é o grupo 1. Nesse final de semana nós tivemos em Roraima, São Raimundo 3, Águia Marabá 1, Águia Marabá do Pará. Caio Fernando, Carlinhos Souza e Carlinhos Canela fizeram os gols do São Raimundo. E o Águia Marabá tinha feito 1-0 com o Balão Marabá, ou seja, foi de virada. No Acre, o Humaitá fez 3-0 em cima do trem do Amapá. Pedrinho, Dudu e Cássio. Tunaluso, lá no Pará, de virada também ganhou do Nacional do Amazonas por 2-1. O Érico Júnior tinha feito do Nacional. O Edran e o Railson fizeram o do Tunalusa. E a Princesa dos Solimões, lá no Amazonas, meteu 4-0 no São Francisco do Acre. Felipe 2, Eric e Rodolfo. Olha que grupo fantástico. Olha que grupo fantástico. Todos têm 3 pontos. Os 8 times. Princesa dos Solimões, Humaitá do Acre, Nacional do Amazonas, Águia do Marabá do Pará, São Raimundo do Roraima. Pelos critérios que você vai fazer, são os 4 primeiros. Mas os outros 4, São Francisco, Tunaluso, o Trem, tá todo mundo ali, cara. Então é sensacional. Esses 8 têm 3 pontos. Esse promete ser um grupo muito equilibrado. Muito legal, né? E na terceira rodada, para vocês terem ideia, nesse grupo 1, no sábado teremos Nacional e Princesa dos Solimões. No domingo, 16 horas, Águia do Marabá, lá no Pará, contra o Humaitá do Acre. No domingo, às 17 horas, o São Raimundo de Roraima enfrentando o Trem. E também no domingo, às 18 horas, São Francisco, lá no Acre, jogando contra o Tunaluso. Então é isso. Você vai vendo que o equilíbrio vai ser muito legal nesse grupo 1. O grupo 2 também não está tão diferente assim. Temos um 100%, que é o Ferroviário do Ceará, que caiu o ano passado da Série C. É um time que promete brigar pelo acesso, um pouco mais estruturado. Tem, por exemplo, o veterano Ciel lá e tal. E nesse final de semana, o Ferroviário foi jogar com o Cordino lá no Maranhão e fez 1-0, gol do Alisson. O vice-líder desse grupo, com 4 pontos, é o Parnaíba, lá do Piauí. Foi jogar com o Atlético Ceará no Ceará, empatou 1-1. Paulinho para o Parnaíba, o Dindé para o Atlético Ceará. Com 2 pontos, o Atlético Ceará, que empatou com o Parnaíba, é o terceiro colocado. E aí você tem com 2 pontos também o Caucaia, que empatou com o Fluminense. O Caucaia empatou com o Fluminense lá no Piauí. 2-2, Juliano e Túlio para o Caucaia, Ivamar e Carlinhos para o Fluminense do Piauí. Notem que o Caucaia tem 2, o Atlético Cearense tem 2,
Fluminense do Piauí tem um só, é o Lanterna. Você vê que é a diferença por 1 ponto. E quem tem 2 pontos também, mas está fora do G4 pelos critérios, é o Maranhão, que empatou 0-0 com o Tocantinópolis lá em Tocantins. Então esse grupo você tem o Ferroviário 100% com 6, o Parnaíba com 4, né? Os dois um pouquinho mais à frente. Aí você tem o terceiro Caucaia, o quarto Atlético Cearense e o quinto Maranhão com 2 pontos, né? O Maranhão, pelos critérios, estaria fora do G4. Mas com um vem todo mundo. Cordino, Tocantinópolis e Fluminense. Então a coisa está muito próxima ali também. São só 2 rodadas, o que é absolutamente normal, né? Na próxima rodada, no grupo 2, no sábado, 17 horas, o Cordino recebendo o Maranhão, né? É um jogo, duelo local, duelo maranhense. O Caucaia do Ceará enfrentando o Atlético Cearense, outro duelo local, estadual, domingo, 15 horas. No Piauí, outro duelo local, o Parnaíba enfrentando o Fluminense. E aí você tem no domingo, 17 horas também, lá no Ceará, o Ferroviário enfrentando o Tocantinópolis. Então esses são os jogos da terceira rodada. Vamos para o grupo 3, onde nós temos também o 100% Souza, que tem o artilheiro do campeonato, rapaz. 2 rodadas, quer ver? Eu anotei aqui o artilheiro do campeonato. Em 2 rodadas, o Stone do Souza fez 4 gols. Fez 3 na primeira rodada e fez mais 1 agora. Stone, acho que é assim, porque é com H. H-I-S-T-O-N. Não sei se é Ristone ou Stone, porque é com H. Mas enfim, o Souza 100% venceu mais uma e o Souza está com 6 pontos. E nessa rodada, nessa segunda rodada, o Souza meteu 2-1 no Pacajus do Ceará e foi de virada. O Pacajus com o André Casaco 1-0. Meu Deus do céu. A bola não entrou nesse gol do Pacajus. O Souza até colocou nas suas redes sociais, vai lá no Twitter ou no Instagram do Souza, a bandeirinha e o árbitro. Que vergonha, que vergonha. Isso aí é para tomar um gancho muito, mas muito forte. A bola não entrou, o zagueiro tirou bem antes e deram um gol. Mesmo assim prejudicado, o Souza foi lá, o Stone empatou e depois, num gol contra do Ramon, virou o jogo. Mas isso é um absurdo da arbitragem. A arbitragem nesse final de semana na A, na B, na C, nossa senhora. Como nossos árbitros são ruins, gente. São muito ruins. Mas enfim, o Souza ganhou, foi para 6 pontos. O Pacajus perdendo, tem 1 pontinho apenas, é o 7º colocado, o Souza é o líder. O vice-líder é o Campinense com 4 pontos. O Campinense pegou o Lanterninha Globo, que perdeu as 2. O Globo é lá do Rio Grande do Norte, tá? Meteu 4-0, Gilvan fez 2 vezes, o Matheus Lagoas fez 1 e o Jonathan fez outro. Campinense 4 pontos, 2º colocado. Globo Lanterninha, nenhum ponto ainda, 0, trocou de treinador e tal. Vamos ver como se comporta o Globo, né? O 3º colocado, aí você vai ver que o Nacional, Santa Cruz, Iguatu e Potiguar, todos têm 3 pontos. Então você vê que do 3º ao 6º, todo mundo 3 pontos. Por quê? O Santa Cruz, que estreou vencendo em casa, perdeu do Potiguar lá no Rio Grande do Norte por 2-1. O Pipico ainda fez 1-0 para o Santa Cruz, mas o Potiguar venceu Romeu e Fernando Vitor. Olha que surpresa, hein, esse resultado. No outro jogo, o Iguatu, jogando no Ceará, recebeu o Nacional da Paraíba e fez 1-0, gol do Araçoiaba. Então você tem Souza, primeiro, com 6 pontos, Campinense, segundo, com 4. Aí tem Nacional da Paraíba, Santa Cruz, Iguatu e Potiguar, todos com 3 pontos. O Pacajus tem 1, é o 7º, e o Globo perdeu as 2, o 8º colocado. No próximo final de semana, na terceira rodada, duelo cearense, Iguatu e Pacajus, sábado às 16 horas. O Santa Cruz vai tentar reabilitação diante do Forte Campinense, jogando lá no Recife, domingo, 16 horas. Aí a gente tem no domingo, o duelo da Paraíba, Nacional da Paraíba recebendo o Souza, o líder Souza. E aí um duelo Potiguar, também no domingo, 16 horas, o Globo Lanterninha recebendo o Potiguar, que ganhou do Santa Cruz, hein? Que maravilha. Vamos para o grupo 6, onde também temos um 100%, que é o Asa, lá da querida Arapiraca, né? A querida Arapiraca. O Asa fez 1-0 no Bahia de Feira de Santana, gol do Dudu de cabeça, manteve o 100%, 6 pontos. O Bahia, mesmo perdendo, é o 4º colocado com 3 pontos. Então, situação mais tranquila. O Falcon, lá do Sergipe,
e o Cruzeiro de Alagoas estão ali brigando pela vice-liderança, os dois com 4 pontos. O Cruzeiro jogando com o Retrô lá em Pernambuco, empatou 1-1. Tony para o Cruzeiro e Bruno Baio para o Retrô. O Retrô, que empatou as 2 partidas e está fora, e tem uma equipe competitiva para brigar por título, mandou embora o técnico Dico Holley. Está atrás de um novo treinador para ver se dá uma melhorada aí, entendendo que o time começou muito abaixo do que era esperado e do que era planejado. Então o Retrô, com esses 2 pontos, ele está à 6ª colocação, tudo próximo, claro, mas fora do G4, trocou de treinador. O Falcon foi jogar com o Atlético lá na Bahia, fez 2-1 de virada. O Adriano fez para o time da casa, para o time baiano. E o Neto marcou 2 vezes por Falcon. Então o Falcon foi para 4 pontos também, contra o Atlético da Bahia, perdeu as 2, né? E aí você tem, nesse grupo, o Sergipe em casa perdendo para o Jacuipense da Bahia por 2-1. Augusto Potiguar para o Sergipe, o Jean e o Thiaguinho para o Jacuipense. Então esse grupo tá assim: Asa 6, Falcon 4, Cruzeiro 4 e o Bahia de Feira 3 do G4. Mas com 3 tem o Jacuipense, que está na 5ª colocação pelos critérios. O Retrô tem 2 logo atrás. Só o Atlético da Bahia e o Sergipe parece que estão com um time um pouco mais fraquinho e pode ficar uma situação mais complicada, né? No próximo final de semana nós temos o Falcon e Sergipe, duelo sergipano no sábado às 16 horas. Depois nós temos o Bahia de Feira jogando lá em Feira de Santana contra o Retrô do Pernambuco no sábado às 17 horas. Também sábado às 17 horas, o Asa, primeiro colocado com 6 pontos, recebendo o Cruzeiro de Alagoas com 4 pontos. Belo jogo. E aí a gente no domingo fecha com o duelo baiano de Jacuipense e Atlético da Bahia. Então esse é o grupo 4. No grupo 5, vocês vão ver que os 4 do G4 tem 4 pontos. Aí você tem o Iporá e o Operário fora com 3. E o Real Ariquemes e o Interporto com 0. Então também é um equilíbrio muito interessante. É começo de campeonato, né, gente? Então vamos lá. No grupo 5, os resultados para vocês. União do Mato Grosso jogando em casa empatou em 0-0 com o Ceilândia. Outro empate foi o Brasiliense jogando em casa. O Anápolis de Goiânia chegou a fazer 2-0 com o Gabriel Contra e o Vandinho. Mas o Tobinha fez os 2 gols do Brasiliense. O Brasiliense somou 1 pontinho. Olha que resultado inesperado. O Iporá jogando em Goiás, ele de Goiás, né? Meteu 8-1 no Interporto de Tocantins. Resultado atípico, 8-1, né? Rodrigo Milanês, Pablo 2 vezes, Menezes 2 vezes, Bahia, Gilberto e Carlos fizeram os gols do Iporá e o Igor de Araújo marcou o único do Interporto. E o Real Ariquemes jogando em casa, lá em Roraima, perdeu do Operário do Mato Grosso por 2-0, gol do Aleph Nunes e do Pablo Tonás. Nos critérios, Ceilândia 4, primeiro, Brasiliense 4, segundo, União do Mato Grosso, União Rondonópolis 4, terceiro, Anápolis quarto colocado com 4. Os 4 têm 4 pontos, ganharam uma, empataram o outro, estão invicto. 5ª colocação, o Iporá com 3 e o Operário do Mato Grosso com 3. E aí perderam as 2, o Real Ariquemes de Rondônia e o Interporto de Tocantins. Parecem que vieram só para passear nessa Série D. Parece. Vamos para o grupo 6, onde nós temos um paulista que é o Santo André, né? E o Santo André está pelo menos dentro do G4. Vamos lá, a líder 100%... deixa eu falar do grupo só anterior do 5, os jogos do grupo 5, terceira rodada. No sábado, 15h30, Ceilândia e Real Ariquemes. Sábado, 16 horas, União Mato Grosso com Operário Mato Grosso, duelo mato-grossense. Sábado, 16 horas, Interporto recebendo o Brasiliense. E no sábado, às 17 horas, duelo de Goiás, Anápolis recebendo o Iporá. Então esses são os jogos da terceira rodada no próximo final de semana, certo? No grupo 6, então, a Portuguesinha, com todo carinho, com todo respeito, Portuguesa Carioca, foi jogar com o Atlético lá em Minas Gerais, fez 2-1 de virada, hein? O Brandão fez 1-0 para o Atlético, que tem bom time que candidato, que investiu e tal, mas o Yuri e o Vitão Contra fizeram os gols da Portuguesa. A Portuguesa 100%, 6 pontos, lidera. O Atlético, com essa derrota, ele está na 4ª colocação com 3, ou seja, está dentro da zona de classificação, que ganhou uma, perdeu outra. Os 2 que vêm ali logo atrás, Democrata, lá de Minas Gerais, né, de Governador Valadares, com o Santo André, aqui de São Paulo.
O Democrata ganhou do Resende lá no Rio de Janeiro por 1-0, gol do Marcelinho. E o Santo André ganhou em casa do Vitória do Espírito Santo, gol do Vitinho. Então o Democrata tem 4, o Santo André tem 3 contra 6 da Portuguesa. E o Atlético perdeu da Portuguesa, fecha o G4 com 3. Mas com 3 também nos critérios está fora o Real Noroeste, que fez 2-0 no Nova Iguaçu. Gol do Aaron Abilola e do Piauí, né? E aí você tem o Resende com 1 ponto, Vitória do Espírito Santo com 1 ponto e o Nova Iguaçu que perdeu as 2. Então, Portuguesa 6, Democrata, Santo André 4, Atlético 3. Mas em quinto também com 3 o Real Noroeste, Resende e Vitória com 1, só o Nova Iguaçu não somou pontos. No final de semana, terceira rodada, a gente tem sábado 15 horas, Nova Iguaçu e Santo André, sábado 15h30, Real Noroeste e Vitória, duelo do Espírito Santo. Sábado, 18 horas, Portuguesa e Resende, duelo carioca. E na segunda-feira que vem, o Democrata recebeu no Atlético e duelo mineiro. Então você vê que a semana que vem a gente vai gravar o vídeo só na próxima terça, porque vai ter jogo segunda-feira à noite. No grupo 7, Patrocinense é o líder com 4 pontos. Veja como esse grupo também é interessante, esse grupo, né? O Patrocinense, jogando fora de casa, jogou com o Craque lá em Catalão, em Goiânia, e ganhou de virada por 2-1. O William Goiano fez 1-0 para o Craque, o Gleicinho fez os 2 gols do Patrocinense, que tem 4 pontos e lidera o grupo. O Craque que perdeu é o vice-líder com 3. Você vê? O líder e o vice-líder jogaram. Aí você vem a turma com 2 pontos. Inter de Limeira, Maringá, 15 de Piracicaba, Ferroviário e Operário. Todos com 2 pontos. E o Cascavel com 1. Olha que equilíbrio. Por quê? Inter de Limeira e Cascavel empataram 1-1 em Limeira. Bruno Menezes para Inter, Robinho para o Cascavel. Maringá e Ferroviário empataram em 0-0 em Maringá. E Operário do Mato Grosso do Sul empatou com o 15 de Piracicaba em 0-0. Então esse grupo ficou assim. Fluminense, Patrocinense com 4, Craque com 3, Inter de Limeira, Maringá, 15 de Piracicaba, Ferroviário e Operário com 2 e Cascavel 1. Tudo muito próximo, tudo muito apertadinho. No final de semana, na terceira rodada, em Cascavel, teremos o duelo paranaense, Cascavel e Maringá, sábado 16 horas. Sábado 17 horas, duelo paulista, em Araraquara, Ferroviário e Inter de Limeira. Sábado, 17 horas, em Piracicaba, 15 de Piracicaba com o Craque de Catalão. E no domingo, às 17 horas, o Operário recebendo o Patrocinense. Então, esse grupo equilibrado aqui, vamos acompanhar que provavelmente o equilíbrio o tempo todo, não vejo assim discrepância técnica. E finalizando a rodada, vamos para o grupo 8, onde temos o Camboriú. Camboriú 100%, hein? Camboriú 100%. Por quê? Camboriú, nesse final de semana, ganhou do Aimoré, lá do Rio Grande do Sul, por 1-0 jogando em casa, o Camboriú. Gol do Bruno Oliveira. Então fez 6 pontos, primeiro colocado. O Aimoré com 1 é o 7º. O segundo colocado é o São Joséense, lá do Paraná. O São Joséense do Paraná, que nesse final de semana empatou com o Brasil lá em Pelotas por 2-2. 2 gols do Danilo para o São Joséense e Mário Henrique e o Varley Contra fizeram do Brasil. São Joséense com 4 é o segundo colocado, o Brasil com 1 só é o 6º. Quem tem 4 também nos critérios é o terceiro, é o Ercílio Luz. O Ercílio Luz que ganhou em casa do Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul por 1-0, gol do Wallace. Então o Ercílio Luz ficou com 4 e o Novo Hamburgo perdeu a segunda. E fechando o G4, o Caxias com 3 pontos, porque o Caxias fez 2-0 no Concórdia esse final de semana, jogando em casa gols do Augusto e do Heron. Então, o Caxias ficou com 3, o Concórdia que perdeu também tinha 3, é o 5º, Brasil e Aimoré com 1, e Novo Hamburgo nada. A tendência também, tirando o Novo Hamburgo que perdeu as 2, é que esse grupo seja bem equilibrado. Finalizando depois a rodada nesse final de semana, no sábado, terceira rodada, lá no Paraná, São Joséense e Ercílio Luz de Santa Catarina. Sábado, 19 horas, duelo catarinense, Camboriú e Concórdia. No domingo, 16 horas, duelo gaúcho, Aimoré e Caxias. Domingo, 18 horas, outro duelo gaúcho, Novo Hamburgo com o Brasil. Então é isso, vocês vão acompanhando, por enquanto está tudo muito equilibrado, vocês estão dando uma olhada. E na artilharia, o Ristone do Souza com 4 gols, Danilo do São Joséense do Paraná e o Givânio Campinense da Paraíba com 3. E aí tem uma turma toda com 2. E claro, final de semana que vem, já que a rodada começa no sábado e acaba na segunda,
Na próxima segunda noite ou terça de manhã, eu venho com todo o boletim da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, com 64 clubes, com todos os estados envolvidos e com muito equilíbrio. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!